Todos a bordo. Um espaço para si, um museu para todos. Com entrevistas, visitas e conversas sobre o património, o Museu Marítimo de Ilhavo apresenta-se à comunidade neste novo formato, uma viagem, onde histórias serão contadas. A sua história, a nossa história. Conheça um pouco mais do nosso museu, das narrativas invisíveis, da voz dos objetos, da vivência dos relatos. Um espaço de partilha, onde se constroem memórias e criam identidades. Queremos saber mais de si, queremos conhecer-nos melhor. Somos património, preservamos a memória. Olá, boa tarde. Bem-vindos à terceira emissão de Todos a Bordo, do Museu Marítimo de Ilhavo. Hoje vamos iniciar com uma visita radiofónica ao estaleiro do Dory. Estaleiro esse que poderão visitar mais tarde na sala da faina do nosso museu. Vamos também conhecer um pouco mais dessa embarcação e da sua utilização. Esta embarcação mítica ligada à pesca do bacalhau. Depois, uma pergunta, uma resposta e uma curiosidade. Vamos finalizar com um texto belíssimo de Bernardo Santareno, do seu livro Nos Mares do Fim do Mundo, uma homenagem ao centenário do seu nascimento. Vamos embarcar. Uma visita radiofónica ao estaleiro dos Dóris. É expressamente proibido fumar. Lê-se em letras garrafais pintadas numa placa, deixando adivinhar a quantidade de madeira que ali se encontra. É ao fundo da sala da faina maior, ao canto, que podemos encontrar a carpintaria onde se construíam e reparavam os Doris. Cada empresa tinha a sua e nela se preparavam os botes para a próxima viagem ao noroeste atlântico e se recebiam, a cada outono, aqueles que haviam andado ao mar nos meses anteriores na pesca do bacalhau. Toda revestida à madeira, a carpintaria preenche-se de bancadas de trabalho e ferramentas que se dispõem ao longo das paredes. Serras, pregos, virotes, plainas, formas, moldes e martelos. No chão, cabos enrolados compõem o espaço, entre tábuas de madeira e barrotes. Ao centro, o estaleiro. Esta estrutura de madeira é o berço do Dory que ali nascerá, a partir de 3 tábuas assentes no fundo. A madeira usada era, de preferência, pinho. A ideal era a importada da Flandres, mais limpa e leve. Depois, tábua após tábua, o bote é construído, garantindo sempre a resistência da sua estrutura, para que possa ser arreado a cada madrugada e içado a cada final de jornada. Todos têm que ser exatamente iguais. As medidas terão que ser exatas. O rigor e a precisão deste barco vai permitir que encaixe nos outros barcos iguais a ele, em pilhas de 6, 7 ou, por vezes, 8 Doris, dispostas no convés do navio. Depois de terminado, o Dory seria ainda pintado, já noutro armazém. No seu casco, o nome do navio a que pertencia e o número, pintados com um molde que daria para quase todas as letras e algarismos. Ao fundo, uma janela. Por ela avista-se um lugre e uma seca, com o peixe estendido ao sol e ao vento, junto ao cais bacalhoeiro. E assim, percebe-se a mistura dos cheiros deste estaleiro de Doris: a madeira, o sal e o bacalhau. A nossa Palomenta. Uma conversa sobre o Dory. No interior do navio faina maior, no convés, e empilhados uns sobre os outros encontram-se os Doris, as pequenas embarcações nas quais o pescador fazia a pesca à linha do bacalhau. Em madeira e de fundo chato, uns pintados a vermelho sangue de boi e outros a amarelo e verde, medem entre 5 e 5,30 metros de comprimento e possuem pequenas bancadas que podem ser retiradas para que possam ser encaixados uns dentro dos outros no convés da embarcação, normalmente em pilhas de 7, sendo que no último Dory eram arrumados todos os remos e mastros dos restantes.
Os veleiros mais pequenos transportavam entre 20 a 30 doris, enquanto nos navios motor embarcavam entre 70 a 80. No início de cada viagem eram numerados e sorteados, excluindo-se os números 11 e 13, pelas conotações negativas a que estes números estão associados. Era o pescador que aparelhava o dory com a respectiva palamenta e da qual faziam parte, entre outros, as linhas de pesca, a faca do isco, a zagaia, o reel, as nepas, o agulhão, o búzio de chamamento, o foquim e o barril de água. O dory era a sua casa em tempos de pesca. Pescador e bote, quase unidos num só, enfrentavam o mar traiçoeiro, de onde, por vezes, surgiam as tempestades e nevoeiros que para muitos foram fatais. O longo período de trabalho, em plena solidão, aumentava as saudades de casa e da família, de pais e mães, das mulheres e filhos. Sozinho no dory, com o auxílio da sua navalha, a mesma com que cortava o isco, fazia por vezes pequenas incisões na madeira escrevendo o seu nome, ou apenas as suas iniciais, ou mesmo registando o número de vezes que sonhava com a namorada deixada em terra. Ser pescador de dory não era tarefa fácil, pois a estes homens pedia-se coragem e força de vontade. Sozinho, entre o céu e o mar, o pescador dizia: "Do meu dory sou eu o capitão." O Mar Convida. Uma conversa com Guilherme Pilar Salles. Muito boa tarde a todos. Hoje na rúbrica O Mar Convida temos connosco o Guilherme Pilar Salles, natural da Nazaré, mas foi de Vila Chã que partiu para a pesca do bacalhau em 1961, como verde, a bordo do navio Conceição Vilarinho, passando mais tarde para o São Rafael, onde chegou a ser a primeira linha do navio. Está a preparar um livro de memórias sobre os tempos na pesca do bacalhau e o realizador Gonçalo Tocha prepara com ele um filme que terá a Groenlândia como pano de fundo. Bem-vindo, Guilherme, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E começo por lhe perguntar qual foi o apelo para um jovem de 19 anos ir ao bacalhau em 61. A situação para eu ir ao bacalhau em 61 foi o seguinte: o meu pai faleceu. Ficou a minha mãe, éramos 5 irmãos, naquele tempo, em 1960, a miséria era total. E então eu, para ajudar a família, após a morte do meu pai, resolvi ir ao bacalhau. Eu tinha várias famílias a andar ao bacalhau. E foi um tio meu da Nazaré, João Abel, que me levou no Conceição Vilarinho. Comecei a pesca, tinha eu 17 anos e fui fazer 18 anos no mês de agosto, que faço anos a 18 de agosto, fazer 18 anos no mar, já na Groenlândia. Foi esta a situação, foi este o motivo que me levou à pesca do bacalhau. E como foi como verde, provavelmente não arriou logo na primeira viagem? Nessa situação, arriávamos aqui na Terra Nova, foi onde eu arriei o primeiro dia. Pronto, e apanhei logo bacalhau, tive um bocado de complicação. Quando o peixe chegou dentro, havia abrotes, havia paloques, havia várias qualidades de peixe, mas sem conhecer o bacalhau vivo, eu fui-me apercebendo que aquilo que não era bacalhau, até que chegou o bacalhau. Disse: é este aqui o fiel amigo. Portanto, é só disto que eu vou levar para bordo, o resto vou tudo fora. Foi o meu começo no bacalhau. Portanto, ao arriar, estava uma maragem de vento nordeste, lembro-me com as estações, o mar assim um bocadinho alto. E então o meu tio arriou, esperou por mim e disse-me que era para içar a vela. E ficou de boca aberta como é que eu desenrolei a vela, lutei o mastro e içei a vela e comecei a navegar. Ele ficou com os olhos olhudos a olhar para mim, pensava que eu era do outro mundo. Mas não, eu estava ligado àquilo desde 12 anos, eu era mesmo naquilo já naquela altura. O seu tio era o seu Maduro? Como? O seu tio era o seu Maduro, é? Era, o meu tio era o meu Maduro, mas foi por pouco tempo, que depois fomos para a Groenlândia e ele abandonou-me. Naquela situação ele abandonou-me. Eu tive que ir à casa do comando ao capitão, pedir-lhe uma agulha de marear, porque o verde não tinha direito à agulha de marear, não é? À bússola. Portanto, mas neste caso, como ele me abandonou,
eu fui pegar uma agulha e andei sozinho. Tive algumas ajudas de alguns amigos, mas geralmente eu já não precisava disso, porque de facto era a minha profissão, era a minha vida, era aquilo que eu gostava de fazer. E desenrasquei-me. Logo no primeiro ano, nós éramos 10 verdes, eu fui o melhor verde do navio. E em poucas viagens tornou-se primeira linha também, na primeira linha do navio. Não, isso foi nas últimas viagens do São Rafael, depois fui a primeira linha do navio. Não é? Mas já nas últimas viagens, já isto, eu faço 7 viagens a bacalhau, as últimas 2 viagens, geralmente é com um pescador muito bom lá de cima do coisa. Mas o topo foi mesmo nas últimas 2 viagens. Muito bem. Costumava trazer sempre o Dory carregado? Porque Sim, eu era usuário disso. Eu vou-lhe ser sincero. Analisando a minha vida, fazendo as minhas contas, eu no bacalhau, eu acho que eu tenho mais bacalhau ao mar do que aquele que trouxe para bom. Porque há uma razão muito simples. Eu largava muito o aparelho. Eu era danado para largar aparelho. Eu largava 20 linhas, 1000 anzóis ao comprimento de 2 km. Eu largava muito aparelho. E em dias de muito peixe, metade daquele aparelho chegava para carregar o bote. Como eu era franzino, pesava 60 kg, era pequenito, 1,61 m, era muito difícil eu ir de 4, 5, 6, 7 milhas ao navio descarregar para arriar outra vez. Então contentava-me com um bote carregado, botava o outro ao mar, despescava o peixe, do anzol, ficava sempre com o trolo, que não cortava, não deixava pescar o trolo. Despescava o peixe e ia além do trolo, e logo muito cedo remava para o bordo. Geralmente a quase todos os dias eu era o último bote a arriar, porque era o primeiro a chegar a bordo. Porque não dava tempo para ir 2 vezes, porque no bacalhau dá-se 2 lanços. Larga-se o primeiro lanço, se não se carregar o outro, larga-se o segundo lanço, não é? É na mesma situação. Mas eu que eu não sei, eu largava muito aparelho, largava 1000 anzóis e 1000 anzóis com facilidade descarrega um bote de bacalhau, não é verdade? E então andava sempre a botar peixe ao mar e a dar aos amigos. Mas não teve perto, eu chamava por ele e dava-lhe o peixe. Eu já naquela altura já trabalhava com o aparelho, o meu aparelho já era em jarda, em Sediela 150, com o tenso 90, era um aparelho pesqueiro, era um aparelho bom, era o melhor que havia naquela altura. Lembro-me uma vez que nos encontramos aqui no museu, que me contou uma história, para terminarmos agora esta nossa conversa, nos contou uma história de ter ficado perdido no nevoeiro e foi recolhido por outro navio. Quer relembrar essa história? Posso lembrar que essa história, de facto, é aquilo que marcou a minha vida, aquilo que marcou o bacalhau para mim. Foi por essa história que eu, de facto, que adorava o bacalhau, era a vida que eu queria fazer até morrer, até aos 100 anos. E tive que o deixar precisamente por essa história, porque foi uma ingratidão que me fizeram. Arriámos de manhã, havia uma maragem de vento fresca, bastante fresca, podemos considerar entre os 20 e 25 km horários. Nevoeiro cerrado, não é? Mar alto. Não vamos falar no frio, porque isso é escusado de dizer, porque as temperaturas são sempre abaixo de 0. Frio, arriámos, e o capitão, é verdade que o capitão disse que não queria voto nenhum para sotavento, mas eu considerava-me o capitão do meu voto, quem mandava no meu voto era eu, e eu é que me tinha que desenrascar. Portanto, se eu sou o último a arriar, nós arriámos 80 votos. Cada Dory precisa, pelo menos, 1,5 km, 2 km ao comprimento e pelo menos 500 metros, 600, 700 à ilharga ou 1 milha à ilharga, não é? Para pescar bem, para ter rendimento de pesca. Até nessa altura, como não havia hipótese, que os votos estavam todos naquela zona, já a Barlavento e as Alhetas, eu fui para Sotavento. Para Sotavento navio, larguei o trolo, senti os peixitos, só largar a gente sente, vai parando de linha em linha, vai parando para ver se sente algum peixe, e de facto eu senti algum peixe, fui perguntar para carregar o bote. E assim foi.
Até nem larguei o aparelho todo, porque o peixe, em relação ao peixe que eu estava a sentir, eu achava que 15 linhas já me chegava a pegar a bote, era assim que eu procedia, e assim foi. Dei uma hora ao tron, o nevoeiro continuava, o vento era o mesmo, o mar cada vez mais alto. E eu lá no tron, pensando sempre na minha ideia, que o navio, no fim, quando fosse para chamar a companhia, desse a imposta para sotavento, como era hábito toda a vida ao fazer. Isto em setembro. Em setembro já era aí a 15, 17 de setembro. Já fazia de noite, já fazia umas 5 horas, 6 horas de noite. E então, o tron, faltavam umas 4 linhas para lá, tinha o bote quase carregado. E esperei. E pronto, agora vou esperar aqui até que o navio venha para o sotavento por aí, pode ver. Mas o navio não veio. Eu achei por o tempo que já tinha os botes todos dentro, já devia estar à escala e eu estava ali. Começa a anoitecer. Eu peguei no mastro, tirei o mastro da vela, amarrei dois cepos de garpelim e pus ao alto que era para ele, através do radar, me detectar. O seguinte é que ele não veio. São 8 horas da noite, 9 horas, eu estava na água desde as 5 horas da manhã, 12 horas, meia-noite, 1 hora e ele não veio. Ele não veio, então eu só tenho uma opção. Havia ao oeste de mim, eu ouvia uma sirene tocar do navio. Não sabia que navio era, nem estava mais ou menos a imaginar a distância dele, mas calculei aí umas 7, 8 milhas ao oeste de mim. Ora, estando ele ao oeste, o vento sendo no nordeste, automaticamente dava-me feição para eu ir à vela ter com ele. Eu não pensei 2 vezes. Tirei, cortei o tron, botei peixe ao mar do que tinha dentro do bote, para navegar em segurança, fiquei mais ou menos com peixe para eu poder navegar, isso vela, aí dava-me para ir à vela, eu era um grande voador, de noite escuro com abreu, aí vou eu atrás do apito da serena, né? Com a agulha de marear. E assim foi. Naveguei para aí 2 horas e meia, ou mais 2 horas e meia. Era de madrugada quando cheguei lá. Ao chegar lá, havia um moço, que devia ser o moço da cozinha, ajudante de cozinha, que estava no convés, devia estar a urinar e vi-me eu chegar a arriar a vela contra o navio. Porque estava toda a gente a dormir, tinham acabado a escala, estava toda a gente a dormir. Aí o rapaz veio, você que navio é? Eu digo, eu sou o Sr. Rafael. Eu vou dizer ao capitão que você está aqui. E foi acordar o capitão a dizer-me que eu estava ali. E assim foi. O capitão veio ao jardim da casa do comando e disse: "Ó senhor, você que barco é?" Eu digo, sou o Sr. Rafael, Sr. Capitão. E ele, então amarrei pela popa que eu vou dizer ao Sr. Capitão que você está aqui. Viram as costas e foi embora. Eu fiquei um bocado chocado com aquilo, na medida em que eu era um ser humano, eu era uma pessoa educada, um bom pescador, um companheiro de toda a gente. O gajo daqueles fazer-me aquilo, não dizer, homem, amarrei o pela popa, passado dentro do navio, vem lá aí uma tigela de café, aqueça um bocado o corpo, a temperatura devia estar uns 10 graus negativos ou mais, maragem de vento na popa do navio, o vento a bater no navio, a fazer ricochete direito a mim, eu estava a ficar peso como um pau, mas estava ali. Passar para aí 1h30, 2 horas, ele vem ter comigo e diz-me, desamarra a bossa. Nessa altura o tempo começou a clarear, a névoa começou a desaparecer e eu de facto lá ao nordeste vi umas luzes que devia ser o nosso navio e era o nosso navio. Até nessa altura o navio navega direito a nós. E mesmo assim, o meu navio fica a uma distância mais de 1 milha daquele navio para eu ir para bordo. E veio o capitão ao bordo e ele, pescador, o seu navio está ali, e o capitão mandou ir para bordo. E eu estava, capitão, obrigado.
Mandei arriar a bolsa, botei a bolsa dentro, mas foi mais nada, vela em cima, eu não podia remar, eu já estava mais de 24 horas na água. Eu encho vela direito ao navio novamente. Cheguei a bordo do navio, o que imediato veio à proa para apontar o peixe, e o capitão da casa do comando, essas palavras ainda me martelam na cabeça toda a vida, eu até morrer me vou martelar, e diz ao alto-falante, senhor imediato, esse bote chegou agora à borda, ou seja, o pilão, você não lhe aponta peixe, descarregue para fora se quiser, descarregue para dentro se quiser, e paga 1000 escudos de multa. Ponha aí na lista 1000 escudos de multa. Claro, não era um ser humano. Claro que lá não era pelo peixe que o peixe apanhava aquele que eu queria. Não era o peixe. É a maneira dele dizer aquilo, foi a maneira dele fazer aquilo. Então, para além desse... Estremeceu, as lágrimas estouraram nos olhos. E disse, não há direito que se faça isto. Ou uma pessoa, tinha eu 24 anos, não há direito que se faça isto a uma pessoa. Guilherme, obrigado pelas tuas memórias, vamos ter que terminar, obrigado por ter participado nesta conversa, espero que fique tudo bem consigo nesta altura de confinamento e que tenha sucesso no seu livro de memórias, que esperamos ler com muita atenção e possivelmente apresentá-lo aqui no nosso museu. Obrigado. Sim, senhora, pois terei todo o prazer disso. Um grande abraço, até uma próxima, sempre à disposição. Deus. Sabias que... O que eram os dories? A. Uma espécie de peixe. B. Grandes barcos de metal. C. Pequenos barcos de madeira de fundo chato. Resposta correta, opção C. Pequenos barcos de madeira de fundo chato. Os pescadores portugueses eram os únicos a utilizar os dories como barcos de um só homem. O recurso a estes barcos na pesca do bacalhau nos bancos da Terra Nova generalizou-se na segunda metade do século XIX pelos americanos e canadianos. Nestes barcos pescavam 2 homens. Também os portugueses adotaram estes botes de fundo chato para a pesca do bacalhau, mas apenas com um homem só. No entanto, ainda se tentou recorrer a mais do que um homem por barco. O lendário navio Crioula foi equipado, na sua primeira viagem, em 1937, com dories maiores, para 2 homens. Foram os próprios pescadores que, durante a campanha, quiseram trocar de botes, preferindo pescar sozinhos, cada um para si, cada um respondendo pelo seu trabalho. Tanto mar. Arreando com Deus! Todas as madrugadas, o capitão os despede com este mesmo grito. E em cada dia, ele fica longo tempo debruçado na morada, apreensivo, com uma asa nostálgica a sombrear-lhe os olhos duros. Esta é a pesca à linha, nos bancos da Terra Nova e da Groenlândia. Quem pesca assim? Só os portugueses, no mundo inteiro. Lá vão eles, um homem e um barquito frágil, frente ao mar tão forte e tão volúvel, à neblina que pode tornar-se cerrada, ao vento que pode tornar-se rijo. Um homem sozinho, frente ao infinito. E cada barco alivia no mar, com a escrita da sua quilha, o peso de uma interrogação ansiosa, logo apagada pela espuma leve e branca. Aí pelas 2, 3 horas da tarde, os dories começam a voltar ao navio, mas às vezes não voltam, sob o peso excessivo do pescado ou pela fúria súbita da brisa, o barco afunda-se. Bernardo Santareno, nos mares do fim do mundo. Todos a bordo. Um espaço para si, um museu para todos. Com entrevistas, visitas e conversas sobre o património,
O Museu Marítimo de Ilhavo apresenta-se à comunidade neste novo formato, uma viagem, onde histórias serão contadas. A sua história, a nossa história. Conheça um pouco mais do nosso museu, das narrativas invisíveis, da voz dos objetos, da vivência dos relatos. Um espaço de partilha, onde se constroem memórias e criam identidades. Queremos saber mais de si, queremos conhecer-nos melhor. Somos património, preservamos a memória.